Você sabe como buscar sentido para os textos bíblicos? Você sabia que os intérpretes bíblicos lançam mão da hermenêutica para interpretar a palavra de Deus? Assista este vídeo que eu vou mostrar para você a importância da interpretação bíblica. Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras. Hoje vamos falar sobre interpretação. Por que a interpretação é necessária? O texto base para o estudo de hoje se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Interpretar um documento é expressar seu significado por meio da fala ou da escrita. E estar envolvido em uma interpretação presume que há, de fato, um significado correto e um significado incorreto de um texto, e que devemos ter muito cuidado para não interpretarmos errado estes significados. Ler a Bíblia também significa interpretá-la. A Bíblia foi escrita nos 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. Por isso, a leitura do texto bíblico envolve inevitavelmente alguma interpretação. Mas como fazemos isso? Quais princípios utilizamos? Em relação à interpretação bíblica, como saber se uma passagem que estamos lendo é uma parábola, um sonho profético ou uma narrativa? A definição de uma questão tão importante do contexto das Escrituras envolve em si um ato de interpretação. Eu não sei se você sabe, mas todos nós sofremos influência na maneira de pensar e compreender, devido à forma como fomos criados. Lembre-se que o significado de uma frase não é determinado apenas pelas palavras isoladas, mas pelo contexto em que são empregadas. Se não considerarmos o contexto rapidamente, chegaremos a conclusões erradas. Devemos levar em consideração o contexto histórico do que está escrito na Bíblia. Em qualquer interpretação, o autor deve ser sempre respeitado. Na interpretação de um texto, analisamos estritamente o que está escrito no texto, compreendendo de forma objetiva as frases e ideias presentes e aquilo que se conclui sobre o texto. Exemplo: no caso da Bíblia, Deus abençoou o sábado e disse para que guardássemos o sábado, o 7º dia da semana, 4º mandamento da lei de Deus. Então, não podemos de modo algum criar um outro dia de guarda no lugar do sábado. Percebe? Entendeu aí o exemplo? Como cristãos, precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de podermos descobrir sua mensagem para os dias de hoje. Devemos compreender o seu sentido para a época antes de percebermos o seu significado para a atualidade. Se descartarmos a hermenêutica, a ciência e a arte da interpretação bíblica, estaremos passando por cima de um passo indispensável no estudo bíblico e deixando de receber as bênçãos de Deus para a nossa vida. Eu vou apresentar agora para vocês os 3 principais passos da hermenêutica. O primeiro passo é a observação, que consiste na pergunta: o que o texto diz? O segundo passo é a interpretação. Indaga: o que quer dizer isso? E o terceiro e último passo é a aplicação, que questiona: como devo aplicar isso em minha vida? Talvez a interpretação seja um dos passos mais importantes já mencionados, talvez o mais difícil, mas também o que mais tempo consome. Mas cuidado, muito cuidado. Há pessoas que adulteram a palavra de Deus intencionalmente. Outras até mesmo que deturpam as Escrituras para a própria destruição.
Outros ainda, por sua vez, interpretam a Bíblia erroneamente, sem saber, sem o conhecimento adequado. Você sabia que até mesmo alguns ateus tentam se defender de seu posicionamento em relação à existência de Deus, usando a Bíblia? É verdade, misericórdia. Eles usam o Salmos 14, verso 1, que diz bem assim: não há Deus. É claro que eles pularam a introdução deste salmo, omitindo as palavras: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Misericórdia, varão, misericórdia, ateu. Qualquer texto sem contexto se torna rapidamente um pretexto para os nossos próprios interesses e ideias. Com relação à interpretação da Bíblia, eu não tenho dúvida de que as pessoas podem fazer a Bíblia dizer o que querem ouvir, mesmo que descartem os métodos normais para a interpretação do texto bíblico. E isso é um perigo. Não pule os passos de uma interpretação bíblica correta, pois certamente o resultado será um estudo pobre, confuso e, em muitos casos, completamente problemático. Busque se aprofundar no texto bíblico, se empenhe em analisar o que Deus está querendo te dizer em cada detalhe. Que Deus, através do Espírito Santo, nos dê a compreensão de sua palavra, que possamos interpretar a Bíblia segundo sua orientação. Se você gostou do tema de hoje, deixa aí o seu like. Compartilha este vídeo com seus amigos e amanhã nos encontraremos novamente aqui para analisarmos mais um estudo da série Como Interpretar as Escrituras. Fiquem com Deus!